Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, as coisas não são tão simples não, viu, Paulinho? As coisas são complexas, as coisas são complicadas às vezes. Eu quero contar a minha história para você, com todos os detalhes. Tudo começou quando meu marido foi embora de casa. Meu marido me abandonou. Sim, foi por causa de outra mulher. Se apaixonou. Ô Paulinho, deixa eu explicar. Vocês vão entender. Eu estava casada com o meu marido já ao longo de 15 anos. 15. Eu não consegui engravidar de jeito nenhum. E eu andei muito preocupada com essa coisa de querer engravidar, sabe? Eu fiquei muito focada nisso. E confesso que eu acabei deixando o Roberval meio de lado, meu marido. Veja, eu não estou justificando o erro dele não, pelo contrário, tá? Mas eu fiquei focada naquela coisa de resolver o meu problema, que eu não conseguia engravidar, eu era louca para ser mãe. Doida para ser mãe. Veja o que é a vida. Doida para ser mãe, comecei a lutar, comecei a ir atrás de uma coisa, de outra, para tentar engravidar e eu não conseguia. 15 anos. 15 anos passados, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu fiz 45 de idade. 45. E meu marido encontrou um broto de 22. Uma menina de 22 cismou com meu marido. Não é que meu marido é rico, não. Que fala assim, ó. Ah, vai ver que estava de olho no dinheiro do teu marido. Não. Meu marido não tem... Até pelo contrário, essa moça de 22 aí, a família dela era melhor situada que a família do meu marido. Era melhor situada. Então, a verdade é a seguinte. O meu marido, o Roberval, ele não teve consideração. Não teve consideração pelo nosso casamento. Eu ouvi partir e ir embora para acompanhar uma moça de 22 anos. E ainda quando eu quis conversar com ele, falou, você só pensava em ter filho. Ainda tive que ouvir essa. Você só ficava focado na história do filho. Fiquei só. No entanto, meu amigo, naquela minha tristeza, eu mergulhada naquela tristeza, de repente eu conheci, e foi no meu ambiente de trabalho, porque eu trabalhava num escritório de contabilidade, eu conheci um dos clientes, ele tinha uma microempresa, essas empresas que hoje muita gente tem, né? A MEI. Ele era dono de uma MEI. E esse dono dessa MEI, educado, sempre me cumprimentava, nós trocávamos algumas palavras de carinho, sabe, ele é muito atencioso comigo, ele percebia a minha tristeza. Um dia ele me perguntou por que eu andava assim, tão cabisbaixa, tão triste. E eu acabei
falando para o Francisco, o nome dele é esse, para o Francisco, o dono da MEI. Eu cuidava ali do escritório de contabilidade. Fase difícil, Francisco. Eu estou passando pelo processo de separação. Perdão, desculpa me intrometer na tua vida. Desculpa, mas eu tinha percebido que você anda muito triste. Você precisando de uma pessoa para conversar. Tô aqui, tá? Você sabe que é um gesto simples, bobo, né? Mas eu achei tão bonito aquilo. Eu achei tão bacana aquela preocupação da parte dele para comigo. E então eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, preciso me abrir mesmo. Porque eu tinha minha mãe, o meu pai, eu tenho meu irmão, mas não sei. Pela forma como eu fui educado, eu não tinha essa liberdade. Mas com 45 anos, eu não tinha essa liberdade de conversar com o papai, com a mamãe, com o meu irmão, da forma que eu queria. E de repente ele era um estranho, Francisco. O dono da MEI. Eu cuidava de várias empresas, pequenas empresas. Ele era o dono de uma delas. O Francisco, quando ele disse assim, porque nunca ninguém tinha se oferecido. Veja, uma coisa é você buscar a pessoa para conversar com ela, né? É quando você procura uma pessoa. Mas quando uma pessoa, ela se oferece para te ajudar, é diferente, não é? Então, da outra vez que ele foi lá, dessa vez eu meio que pedi para ele. Tudo bem, Francisco? Ó, isso aqui são os impostos, você já sabe, né? É até o último dia útil do mês, tá? Não vai esquecer, ó, vou até colocar aqui um círculozinho nas datas, para você não esquecer. Até o último dia do mês, isso aqui é da prefeitura, isso aqui é do governo federal. COFINS, isso aqui é do governo federal. Não esquece, tá? Ele olhou para mim assim, eu senti firmeza naquele olhar. Eu dei uma suspirada, uma lágrima teimosa rolou dos meus olhos. Que foi? Francisco, aquilo que eu tinha começado a falar com você e eu nem falei. Me conta. E eu me abri. Naquele dia, nessa nova oportunidade, eu contei para o Francisco tudo que tinha acontecido entre mim e meu marido, tudo entre mim e o Roberval. A troca, ele foi embora, me abandonou, eu estava me sentindo muito só. E eu não conhecia ninguém, eu não tinha grandes amizades, até porque eu havia mudado recentemente de cidade. Eu tinha chegado ali, não havia muito tempo assim. Francisco, ele me falou tanta coisa bonita, ele me deu tantos conselhos. Ele me fez sentir melhor. Me fez sentir muito melhor. Ao final de tudo, ele carinhosamente, ele pegou assim um lenço e ele teve a fineza de dizer, ó, tá limpíssimo. E me pediu licença e com aquele lenço ele foi e secou as lágrimas que caíam dos meus olhos. Foi abertura, sabe? Porque a partir daquele dia, Francisco e eu começamos a estreitar aquela nossa amizade. Até então ele era apenas um conhecido, o dono de uma empresa que dependia do escritório para o qual eu trabalhava. Aliás, eu trabalhava praticamente sozinho ali. O dono do escritório, que era o contador, me entregava e eu tomava conta daquilo para ele. E foi formando uma amizade bonita entre mim e o Francisco. Acabou nascendo uma amizade linda entre nós. Numa tarde, por volta mais ou menos assim de umas 3 da tarde, eu ia numa padaria próxima, tomar um cafezinho e comer alguma coisinha. Isso era um hábito que eu tinha.
E eu não sei, eu acho que ele tinha visto aquilo já acontecer. E naquele dia, quando eu fui na padaria, que ficava perto desse escritório de contabilidade, tomar meu cafezinho, comer meu pão de queijo, era o que eu fazia. Ele chegou. Gozado, a hora que eu pisei na padaria, ele pisou na padaria. Oh, que legal. Nós sentamos na mesma mesinha e ficamos ali conversando, tomando aquele café da tarde. Ele disse nessa ocasião, falou, você sabe que eu amo, e essa padaria aqui, já pedi para o pessoal fazer. Eles fazem de tudo aqui, mas eu amo tapioca. Eu adoro tapioca. Tá brincando? Você gosta de doce ou de salgada? Sendo tapioca, eu gosto de todas. Eu gosto, a doce eu gosto daquela com leite condensado, que tem um pouquinho assim de coco. Enchi a boca d'água só de falar. E a salgada, eu gosto com queijo. Assim, queijo, um pedacinho de tomate. Uma delícia, né? Francisco, faz assim. Aqui não faz, né? Você sabia que eu sou craque em tapioca? Brincou. Eu vou fazer uma tapioca legal para você. Quer tomar café comigo lá em casa sábado? Vou. Que horas? Não muito cedo, né? Porque é o único dia que eu tenho para dormir assim. Vai, umas 9 horas, tá bom? Tá combinado. E 9 da manhã daquele sábado, ele foi lá em casa para comer a tapioca. Fiz da salgada primeiro. E depois eu fiz da doce conforme ele queria comer. Teve uma outra até que eu inventei, que era com a banana, que eu faço. Ficou uma delícia também, banana, canela. Francisco, ele era dono de uma empresa. Essa empresa, a MEI, que ele era dono, ele representava ali uns produtos comestíveis, sabe? Então ele era dono do próprio negócio. Então ele vinha para o trabalho dele, deixava lá uma funcionária, ou um funcionário, e virou rotina. No fim de semana, sábado, ele vinha tomar café junto comigo. Todo sábado comia as tapiocas. Sempre foi muito atencioso. Ele me ouvia com paciência. Falava coisas bonitas para mim que me incentivavam. Você tem que tocar a tua vida em frente. Eu estou com 45 já, Francisco. 45, isso não é nada. Eu tenho 10 mais que você. Eu tenho 55 e me acho ainda um garotão. Eu sei que você até corre, né? Você até faz aí. Dou minhas corridinhas por aí. Você é menina de tudo. 45 anos. Você tem que se dar mais oportunidade. O que você quer dizer com isso? Você me entendeu? Você é bonita. Você acha? Acho não, eu tenho certeza. Você é linda. Muito bonita. Não fala assim que eu fico encucado e vou até acreditar, hein? Mas é para acreditar. E ali daquele café que nós tomávamos juntos de sábado, a coisa foi crescendo, até que surgiu o primeiro carinho, o primeiro beijo. Mas antes dele ficar de pé, me segurar pela mão e me conduzir para o meu quarto, antes disso, eu perguntei para ele, Francisco, uma pergunta fundamental. Você tem alguém? Você é casado? Ele olhou para mim, olhou nos meus olhos e falou, igual a você, separado, livre. Eu respondi com um sorriso e permiti que ele me conduzisse até o quarto. E dali para frente, nem foi necessário fechar a porta,
porque só estávamos nós dois na minha casa. Tudo aconteceu. E a partir daquele dia, nós passamos a namorar. Quando o Francisco ele chegava lá no escritório, e ele praticamente ia todas as semanas, quando ele chegava perto de mim, eu já tremia inteirinha. Eu ficava numa ansiedade sem explicação. Minhas mãos suavam, minhas pernas bambeavam. Gozado que eu nunca tinha sentido isso com o meu ex-marido, ó. Fiquei casado com ele 15 anos, eu não sentia isso que eu sentia com o Francisco. Era diferente. E quando naqueles sábados maravilhosos nós fazíamos amor lá em casa, o tempo parecia que parava. Aliás, o mundo parecia que parava ao meu redor. Tudo para quando a gente faz amor. Era a nossa música. Era como se não existisse mais nada, além de nós dois naquela cama. Francisco fazia minha mulher mais realizada de todo o universo. Mas tinha alguma coisa, tinha um obstáculo nisso tudo, né? Francisco e eu, nós estávamos nos amando. Ele era o homem da minha vida. Ele era o meu grande amor. Mas ele era separado, segundo ele me contava, ele era separado, ele tinha uma família. Uma família com duas meninas, mas já duas moças assim. Uma delas, a mais nova, parece que tinha 17 e a outra 19 anos, quer dizer, já duas mocinhas. Ele tinha uma família. Então ele era pai dessas moças, ele tinha, para mim, a ex-mulher, né? Até ali, para mim, a ex-mulher. Eu não sei se pela educação rígida que eu tive, porque embora eu estivesse morando numa capital, eu tinha vindo do interior, eu tive uma educação mais rígida. Eu sabia que aquilo não era certo, não. Quer dizer, aquela coisa de receber um homem aos sábados no meu apartamento e permitir que tudo acontecesse, e não havia assim um compromisso entre nós. Sabia que ele tinha outros afazeres e outras preocupações importantes. Era sábado. Sábado era o nosso dia. Sabe aquela música do José Augusto? Todo sábado é assim. Era assim, todo sábado. Começava no café da manhã. Agora a gente já estendia para o almoço. Às vezes saímos para almoçar fora. Ele me levava em lugares diferentes, normalmente fora da cidade. Fomos nos restaurantes lindos na Serra da Cantareira. Ele me levava assim em lugares, a aldeia de Carapicuíba. Fomos um dia comer um frango no barro, uma delícia. Na verdade, delícia para mim era a presença e a companhia dele. Ele perguntou para mim uma vez o que eu fazia para evitar gravidez. Eu falei, esse risco comigo você não corre, porque eu fiquei casado há 15 anos e foi um motivo que acabou me separando do meu marido, porque eu nunca consegui engravidar e eu tinha loucura para ser mãe e tentei tudo que imaginar, tudo que é médico me ensinaram eu ia e eu não engravidava. Então, fica tranquilo. Ele sempre, às vezes, tocava nesse assunto comigo. Se um filho não me fazia falta, eu dizia que sim. Mas eu estava conformado, afinal de contas, a gente tem que aceitar a vida conforme ela é. Eu queria o Francisco mais dentro da minha vida, entende? No entanto, ele tinha aquelas outras preocupações. A ex-mulher, segundo ele, ex-mulher, as duas filhas, ele tinha um monte de preocupação. A cada dia que vai passando, a minha paixão pelo Francisco só aumentava. E às vezes, eu como mulher não sou diferente, cobrava o Francisco para que ele ficasse mais comigo,
Que não fosse só todo sábado é assim, que fosse também um domingo, sei lá, uma segunda. Vendo que o Francisco não tomava nenhuma decisão, eu tinha pensado, sabe, me separar dele. Eu tinha pensado em colocar um ponto final em tudo. No entanto, naquela semana que eu estava alimentando exatamente essa ideia, eu comecei a passar mal no escritório. Mas eu comecei a ter uns enjoos que eu não havia tido. Eu não podia, por exemplo, sentir cheiro de café. Eu amava, olha que coisa impressionante, eu amava o café. E especialmente eu amava o cheiro do café. E como eu mesmo fazia o café no escritório, eu colocava aquela cafeteira elétrica para fazer. Quando pintava aquele cheiro do café, me vinha aquele enjoo, aquela náusea. Era uma coisa totalmente diferente. Coisa que eu não tinha provado, experimentado antes. Me dava aquela vontade aquela ânsia, sabe? É estranho. O que está acontecendo? Eu cheguei a comentar, sabe, com uma amiga minha que, aliás, tinha sido contratada também para me ajudar lá no escritório. Eu estou com uns enjoos, eu não estou conseguindo sentir cheiro de café. Ela me olhou assim, meio desconfiada. E de propósito, sem me dizer nada, essa amiga, o que ela fez? No outro dia ela levou limão, ela falou, vou fazer uma limonada. Quando ela partiu o limão, quando ela cortou o limão no meio assim para fazer a limonada, que eu vi o limão, minha boca encheu d'água, com vontade de chupar esse limão. Você me dá uma banda desse limão? Falou, é o teste. Não entendi o que ela falou. Que teste? É infalível quando eu faço esse teste aqui. Mas o quê? Eu assim, mas o quê? Não entendi. Esse teste. Quando eu dou uma partida no limão que sai esse caldinho e as mulheres reagem assim como você, o que que é? O que que é? Você está grávida. O que que é? Grávida? Agora você bebeu. Você está tomando o quê? É limão com pinga? Você bebeu. Fiquei 15 anos casado, lutando para ter um filho. Nunca consegui. Estou separada. Vai fazer um ano. Eu não sei. Mas tá saindo com alguém? Eu não podia mentir, né? Tô. Faz um teste. Quer que eu vou na farmácia buscar pra você? Vai. E quando ela voltou, o teste imediato positivo. Isso aqui falha. Olha, nunca falhou que eu soubesse. Parabéns. Você está grávida. Era o que eu mais queria. Foi durante a minha vida o que eu mais buscava. Foi durante a minha vida o que eu mais queria. Esperei o Francisco naquele sábado. E quando eu contei para ele, não esperava que a reação dele fosse tão ruim. Pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa. O quê? Aconteceu. Eu fiquei 15 anos casada. Eu sempre tive loucura para ser mãe. Não, você tá louca. Não posso. Sou casado. Não, eu sei que se você é separado. Não, eu menti para você. Eu não sou separado, eu sou casado, eu tenho 2 filhas. Deus me livre.
a minha vida vira um inferno. Você não pode também ter um bebê. Você não fez 46 anos? Fiz. É um risco. Não. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atrás de uma clínica para você abortar. Você tem certeza? Foi uma decepção tão grande que aquela minha resposta para o Francisco de que eu tinha certeza, eu nem sei como ela surgiu, mas surgiu. Tenho certeza. Imediatamente ele me deixou, falou: daqui a pouquinho eu estou te procurando. Ele tinha um médico, amigo dele, que era dono dessa clínica. Mas em questão de hora e meia, ele veio me buscar para me levar nesse médico. Esse médico então me disse todos os riscos que eu corria. Uma gravidez perigosíssima. A melhor coisa que se tem a fazer é abortar. Você está no comecinho, gente. Você está... Olha, pelas minhas contas aqui, são 6 semanas só. Agora é hora de fazer o aborto. Poxa, mas... era o que eu tanto queria, doutor. Eu fiquei casado há 15 anos. Sim, era o que você tem querido, mas passou o teu tempo. 46 anos é um risco muito grande. Tá vendo? A vida é assim. Tem esses percalços. É melhor você abrir mão do que perder a vida, você não acha? Sou médico falando comigo. Se o senhor está falando, é muito arriscado. E depois parece que o Francisco, ele não pode em absoluto assumir nada com você. Não, nem estou cobrando isso dele. Mas no fundo, o seu filho depois, ou a filha, se nascer, vai com certeza cobrar alguma coisa dele, entende? Eu vou marcar com você. Se você quiser, ó, hoje é sábado, terça que vem a gente faz isso. É legal fazer agora, está no comecinho. Foi um pior sábado da minha vida, quando deveria ter sido o mais feliz da minha vida, foi o pior. Olha o que é a vida. Eu lutei 15 anos durante o casamento para engravidar. E sem querer, num relacionamento com o Francisco, que era prazeroso, acabou acontecendo. E no entanto, eu estava pressionado a fazer o aborto. Só que no domingo eu tinha um culto. E no domingo eu fui conversar com o pastor. Eu cheguei no meu querido pastor César e comecei a conversar com ele. Pastor César. Tudo bem, pastor César? Tudo bem. Eu nem sei como eu começo essa conversa com o senhor. Pastor César. Diga. O senhor acredita que eu estou grávida? Mas como? O senhor sabe que o Roberval me deixou, eu fiquei sozinha e comecei a me relacionar com uma pessoa. E eu descobri essa pessoa, ela é casada, sabe? E sem contar que eu corro também, não é só esse risco dele, ele diz que não quer assumir, ele não quer nenhuma responsabilidade com a criança, mas eu tive conversando com o médico dele, o médico disse que eu corro risco, inclusive de vida, devido à minha idade, 46 anos, é perigoso. O senhor que é pastor, profundo conhecedor da palavra, estudioso da Bíblia, pastor, eu estou pensando em fazer esse aborto.
Seja honesto. Eu posso fazer esse aborto? De acordo com as nossas escrituras, de acordo com a palavra de Deus, não. Existem alguns caminhos que você pode seguir. Dentro de algumas situações, o aborto seria até possível, mas nesse caso, não. Você errou em se envolver com uma pessoa casada, a pessoa casada errou em se envolver com você, vocês acabaram tendo uma relação fora do casamento, tanto você quanto ele, e agora vocês têm que arcar com as consequências, de acordo com a palavra de Deus. Não estou te julgando, estou colocando o que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu escutei falar, pastor, que na própria Bíblia, eu não sei, existe um trecho, eu não me lembro exatamente qual é, que permite que a mulher faça o aborto. O senhor não acha que, neste caso, eu correndo esse risco de morrer, sabe? Porque o médico me assustou tanto, que é tão perigosa a minha gravidez há 46 anos, eu estou com 46, pastor. O senhor não acha que, neste caso, o aborto poderia me ser concedido? Dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinos que Deus nos proporciona, existe algo chamado ética cristã. E na ética cristã, o que pode acontecer? Se a sua vida realmente está em risco, neste caso, é possível fazer. Mas isso precisa ter comprovação científica, médica, que você está em risco ou que também a criança esteja em risco. Nesse caso, é possível. Mas esse médico é muito amigo desse seu parceiro que você se envolveu. Consulte outros médicos para ter essa certeza que você corre o risco. Caso contrário, assuma a criança mesmo e não fique com ele, porque ele é um homem casado. Assuma a criança e cuide conforme as escrituras ensinam. Obrigado, pastor César. Muito obrigado. Consciente eu estava. Quando eu saí no domingo daquele encontro com o pastor César, a primeira coisa que eu fiz foi tentar um contato com o Francisco, que não foi possível, porque domingo eu não conseguia falar com ele. Obviamente ele estava com a família. Mas na segunda-feira, ele praticamente amanheceu no escritório. Eu vim confirmar com você. O Dr. João Carlos, ele agendou tudo para amanhã. Pode ficar tranquilo, ele é da minha confiança, no comecinho não tem perigo. Mas o pastor me disse que esquece, o pastor tem uma doutrina, o pastor não pode contrariar as escrituras, esquece, há um risco. Não é só que eu não posso assumir o bebê, tem um risco para você. O próprio médico lhe falou, João Carlos. Então, mas será que eu não posso ouvir uma outra palavra, um outro médico? Ele é excelente. Ele é dos melhores que eu conheço. Deixa eu pensar. Já marquei. Aliás, hoje, eu quero ficar com você hoje. Como assim? Quero ficar com você. Eu falei para minha mulher que eu tinha que fazer uma viagem a negócios. E eu vou fazer uma viagem, mas é com você. Quero levar você para conhecer um lugar lindo. Eu tenho um apartamento em Itanhaém, a Praia do Sonho. Fica bem na frente da Praia do Sonho. Você vai amar. Vamos lá. Mas como assim eu tenho que trabalhar? Eu falei com o teu patrão. Falei com ele esse fim de semana. Ele autorizou. A outra moça vai ficar aí tomando conta por você.
vim aqui te apanhar. Eu poderia ter raciocinado melhor, mas sabe o que é uma mulher iludida? Eu acreditei nas palavras ditas pelo Francisco. E foi um sonho estar em Itanhaém, naquele lugar lindo. Mas no fundo, os objetivos dele eram outros. Ele queria... Olha, desculpe eu usar essa expressão, mas é isso. Ele queria me raptar, para ficar comigo, para ter a certeza de que eu não fosse escapar. E na terça, o sol nem tinha nascido quando nós saímos de Itanhaém. E demos entrada na clínica. Eu ainda tentei argumentar, mas foi através de um cheirinho que o médico ele aproximou assim do meu nariz. Eu me senti mais relaxada. Ele continuou argumentando. E o aborto acabou acontecendo. Sonhei 15 anos. Tive o filho dentro do meu ventre. E não tive o direito de tê-lo. Tem coisa mais triste que isso. Uma vez que o aborto aconteceu, abortei também o Francisco, ele sumiu. Nem dos serviços do escritório ele precisou mais. Mudou de escritório, mudou tudo. Sequer parava para me escutar. E eu apenas me conscientizei de que, lamentavelmente, eu não sei se é a formação machista que nós temos, mas não dá para confiar em homem. Não dá para confiar em homem. É por isso que, agora que eu tenho a idade que tinha o Francisco à época, eu estou com 55, 10 anos depois, eu continuo só. Completamente só. Meu ex-marido com aquela menina, não deu certo, óbvio que não. Quando não deu certo com o Roberval, ele tentou voltar comigo. Quero mais. Eu não quero mais o Roberval, eu não quero mais o Michel, eu não quero mais o Antônio, eu não quero mais o João, eu não quero mais o Carlos, eu não quero mais o Milton, eu não quero mais o Onofre, eu não quero mais o Paulo, eu não quero mais o Paulinho, eu não quero mais o Heitor, eu não quero mais o Riva, eu não quero mais o Rinaldo, eu não quero mais ninguém, o Ricardo. É melhor estar só do que mal acompanhado. Os homens só me fizeram mal. Você me desculpa, viu, Paulinho? Eu sei que num momento passa pela tua mente, puxa, ela está totalmente errada. Eu sou um homem diferente. Desculpa. Mas eu não conseguiria confiar. Para relacionamento a dois, não. Prefiro estar assim. Tudo bem que dói o coração, tudo bem que eu sou magoada, tudo bem que eu sou ferida no corpo, na alma e no coração, mas eu prefiro ser assim. Com respeito ao pastor César, falei para ele. Falei, pastor César, e contei a história tal qual aconteceu. Ele disse-me, eu perguntei assim para ele, pastor César, seja sincero comigo. O senhor acredita que depois disso que eu fiz, Deus me perdoou, pastor César?
Veja, a questão do aborto é a questão de uma morte. A vida começou quando o espermatozoide fecundou o óvulo. Ali começou a vida. E você, o seu parceiro e o médico destruíram uma vida. O pecado do assassinato, podemos dizer assim, foi consumado. Mas Deus perdoa os nossos pecados a partir do momento que você, com o coração arrependido, mostrar isso para Ele, confessar esse pecado a Ele e mostrar uma conduta completamente diferente daqui para frente. Cuidado ao se envolver com outras pessoas e também não vá ter relações como aconteceu desta forma, que possam trazer consequências como essa. Mas confesse o teu pecado e Deus te perdoará conforme a sua vontade dele, a vontade dele. Mas confesse e mostre um coração arrependido. Deus de misericórdia, me perdoa. A partir de agora, eu gostaria que você opinasse. Eu queria que você conversasse com ela. Ela que encarecidamente pediu que não divulgássemos o seu nome. Já tem uma pessoa aqui pronta para falar. Meu amigo Paulinho, boa pessoa. Que situação, hein, Paulinho? Paulinho, é melhor sozinha do que mal acompanhada. Essa mulher confiou, por isso que eu falo, hein? Se você quiser conhecer uma pessoa, observe, não ouça nada do que ele diz, observe seus atos, hein? Se ela tivesse feito isso daí, nada disso tinha acontecido, hein? O rapaz só queria papá, na hora do bem bom, fugiu, hein? Falou, Paulinho, um abraço aí, meu amigo. Querido Paulinho, bom dia. Olha que história mais triste e revoltante. Que homem canalha foi esse? Realmente, nem o primeiro marido dela valeu a pena. Mas o segundo foi pior, né? Você não acha? Diz a Regina. A Regina considera que o Francisco é pior do que o primeiro marido dela. Mais gente pronta para se manifestar. E é importante que você se abra. Bom dia, meu querido amigo Paulinho. Olha, que história, né? É aquela coisa, quem não passou por isso? Só quem sabe. Eu penso exatamente como pastor, sabe? Se ela se arrependeu, se ela viu que está errada, e a única pessoa que tem que julgar é Deus. Se Ele nos perdoa de tudo que a gente faz, porque a gente se arrepende de coração, quem somos nós, os seres humanos, para poder criticar e apontar, né? Então, agora ela aprendeu e vê como que são as coisas. Mas se ela quisesse ter se livrado dele, ela teria feito isso. Um abraço, um beijo, fica com Deus, uma ótima quinta-feira. Bom dia, meu amigo Paulinho. Realmente, infelizmente, só Deus pode perdoar ela, mas faltou muita opinião da parte dela, né? Ela não conheceu nenhum dos dois maridos, nem o marido, nem esse cara foi homem para ela. O dia que ela conheceu um verdadeiro homem, não é aquele só que transa com ela, não. É aquele que cuida dela, tá? Um bom dia para você. Ferdinando, taxista de São Paulo. Ferdinando, taxista, que opinião sábia do Ferdinando. Gostei, viu, do que o Fernando falou aqui. Gostei muito, Ferdinando. Fala, Paulinho. Bom dia. Ouvindo aqui o seu programa. Sim. Falar só uma coisa. Esse rapaz, esse Francisco, certo, agiu na total crueldade com essa moça. Ele e o médico, tá? Os dois, né? Que a gravidez de risco mas o organismo humano, a natureza
em si é surpreendente. De boa intenção, aquele lugar está cheio. E felizmente ela errou porque, quer dizer, logo da primeira vez se entregou, coitada, a carência. E o problema não estava com ela não, tá? Eu acho que o Ferdinando, esse rapaz que está opinando agora aqui, ele usou a palavra-chave para mim, a carência dela. Foi a carência. Porque quando ela topa ir para Itanhaém, eu não acreditei aquela hora. Quando eu recebi a carta, eu falei, não, ela vai mandar esse cara para, entendeu? Não era assim que você esperava uma atitude dela? Esperava que ela fosse mandar um cara, entendeu não? Entendeu, né? E ela foi. A carência dela era tão grande que eu acho que ela acreditou o seguinte, que ele fosse levar ela para Itanhaém, né? Olha que lugar lindo, praia do sonho, vamos à praia, tudo que eu falei para você esquece, eu vou te assumir, você vai ser a mulher da minha vida, você vai ser tudo que eu sonhei, sabe? A carência fez isso, ela foi, era um sequestro. Se a gente parar para pensar, era um sequestro. Ele queria prendê-la para depois fazer o que ele fez. Continue opinando.